Qual é a nova história que você precisa reconstruir? Tomar essa decisão, ó. Eu não vou mais aceitar um casamento derrotado. Eu não vou mais aceitar uma casa de brigas. Eu não vou mais aceitar uma vida oscilante financeiramente. Eu não vou mais aceitar essa vida desajustada na minha vida. Eu não vou mais ser uma pessoa que tem data, tem feriado, tem passeio e tudo é marcado por memórias ruins. É almoço ruim, é final de semana ruim, é viagem ruim, tudo é ruim. Não aceito mais. Eu não aceito mais perder a minha paz. Eu não vou mais me entregar aos problemas, eu não vou pegar a identidade do problema, eu tenho a minha identidade de Cristo. A gente está na metade do ano. Esse ano é o ano de Isaías 54. Cante a estéreo. Cantar por quê, se eu sou estéreo? Você vai ter muito mais filhos do que a mulher que não tem marido. Firme as suas estacas, amplie a sua tenda. Ou seja, a gente já está na metade do nosso muro. Aí vem você, mas não sei, está difícil. Nós não seremos capazes, não vai dar certo, não vai acontecer, os carregadores estão sem forças. Às vezes vem aquele desânimo, às vezes vem aquele peso, às vezes vem aquela angústia na alma, mas a gente está na metade do muro. Então se eu estou na metade, estou mais perto da minha vitória do que eu estava da minha derrota. Então ou eu aceito viver humilhado, com pedras queimadas, com vida em ruína, com financeiro em ruína, com casamento em ruína, ou eu me levanto e reajo com força. Deus grande e temível. O que você tem há anos na sua vida que talvez está no chão? Diga comigo, é tempo de restauração. Fala comigo, foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. Você vai dizer isso. Você vai falar, foi nos 52 dias que essa situação, que a minha vida, que a minha forma de ver, que a minha forma de reagir, que tal e tal área da minha vida foi mudada. Sim ou não, pessoal? Amém? Amém. Amém, graças a Deus. Meus queridos, a gente vai falar de um homem aqui hoje muito importante. Um homem que fez a diferença no seu tempo e faz a diferença até hoje. Neemias, a história de Neemias, ele reacende a nossa esperança. Porque quem foi Neemias? A gente vai ler aqui um pouco sobre a vida dele. Neemias foi um homem que, se ele não tivesse ouvido o propósito, o chamado do Senhor para a vida dele, a gente nunca ouviria falar sobre ele. Por quê? Foi um homem qualquer? Não. Ele foi um homem extremamente bem-sucedido. Neemias, ele servia ao rei. Ele era o copeiro do rei. Ele era um homem de extrema credibilidade. Ele estava lá num lugar bonito. Ele era um homem de confiança do rei, porque ele servia o rei, ele provava a comida do rei, ele estava ao lado do rei todos os dias, isso não é pouca coisa. Mas um dia, ele recebeu um chamado do Senhor para algo maior. E isso traz para a nossa vida. Nós temos que acender essa esperança. Nós temos que acender esse fogo de não aceitar de que a vida que talvez a gente está levando é isso e pronto. Deus tem para mim e para você um propósito muito maior, mas a gente precisa ouvir esse propósito. Você não veio para esse mundo para nascer, crescer, pagar contas e morrer. Você foi chamado para algo muito maior. E muitas vezes as pessoas falam sobre isso, mas elas não agarram como uma verdade. Em muitos lugares é dito sobre isso, não, porque você tem um propósito, o que é isso, o que é aquilo. Mas quanto que nós estamos parando e agarrando de verdade isso para as nossas vidas? O quanto que nós estamos, porque muitas vezes as pessoas querem olhar o resultado das pessoas, mas elas não olham o processo, o que ela fez para chegar lá. Então a gente pode gostar
achar fantástico, admirar o Neemias. Mas Neemias era um homem de oração. Para falar com o rei, ele não foi lá e só falou. Ele orou e jejuou muitos dias, só para falar com o rei. Para que Deus desse discernimento a ele. Quanto que nós colocamos isso em prática na nossa vida? Neemias era um homem sensível à voz do Senhor. Neemias era um homem que trabalhava o seu domínio próprio, a gente vai ver aqui. Ele nunca tinha estado triste perto do rei. Quer dizer que ele não tinha nenhum problema na vida dele? Tinha, mas ele tinha domínio próprio. Ele não chegava para o rei com cara feia, querendo que todo mundo visse quais eram os problemas de Neemias, que alguém perguntasse para Neemias qual que era o seu problema. Mas diante dele saber como os irmãos dele, irmãos de nação, né, os compatriotas dele, estavam vivendo em Jerusalém, ele chorou, ele se entristeceu e ele se indignou. Porque tem gente que chora, tem gente que fica abatido, mas não se indigna com o problema. Ele se indignou. Ele se levantou. Ele não aceitou apenas saber de um problema e ficar por isso mesmo, não é da minha conta, eu não posso fazer nada, está além de mim. Não. Não Neemias. Não um homem ou uma mulher que amam a Deus, que temem a Deus, que confiam em Deus. Não. Um dia ele não aguentou. Um dia ele apareceu mal, triste, diante do rei. Porque aquilo, quando é algo que o Espírito Santo não aceita, a gente também não aceita. A gente não passa por cima. Ah, é só um sentimento, é um problema, eu não tenho nada a ver com isso, não é da minha conta. De fato, ele não tinha nada a ver com aquele problema. Não aconteceu no tempo dele, já fazia 120 anos que isso havia acontecido. Ele não morava lá. Ele morava a uns 3.000 quilômetros de lá. Não tinha nada a ver com a vida dele. Se o irmão dele não contasse para ele, talvez ele nunca soubesse desse problema. Mas quantas vezes, pessoal, foram aí cerca de 120 anos de humilhação. Quantas vezes, talvez quando tinha lá 20 anos aquela situação, aquelas pedras no chão, muros queimados, destruídos, talvez com 20 anos daquela situação, Deus tocou no coração de alguém, mas ele ignorou. Talvez com 40 anos daquela humilhação, Deus tocou no coração de alguém, mas ele ignorou. Talvez com 80 anos, talvez com 100 anos daquela humilhação, Deus tocou pessoas ali, mas todas ignoraram. Mas Neemias não. Neemias ouviu. A cerca de 3.000 quilômetros de lá, ele parou e ouviu o que Deus tinha para ele. Vamos conhecer um pouco aqui da história dele, olha só. Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém, olha só, foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, não passou, não ficou insensível. Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele não ficou só chorando. Não, ele ficou orando e jejuando a Deus. Então eu disse: Senhor,
Deus dos céus, olha como que ele se referia a Deus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso aos que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus e os teus olhos abertos, estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Você não vê aquele orando por alguém e... Não, ele se coloca. Eu também tenho parte nisso. Porque se você ler na história, os israelitas toda hora estavam se desviando, toda hora iam para outros deuses, toda hora se desviavam da verdade. Então ele falou, eu também tenho cometido pecados. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, que não basta saber, eu preciso botar em prática, eu preciso viver aquilo. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer ao teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, do rei. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Ou seja, ele não podia simplesmente sair. Ele precisava de um favor ali. De um rei que não era judeu, de um rei que não tinha nada a ver com aquilo. Então ele se colocou. Senhor, ele não ficou apenas, Senhor, faz alguma coisa. Manda alguém, Senhor, fazer alguma coisa. Senhor, ajuda aquele povo. Não, eu vou lá. Eu não sei o quê, porque eu não sou pedreiro, eu não sou engenheiro, eu não sou mestre de obras, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes a gente se coloca como muito pequeno, pessoal, muito inferiorizado, muito incapaz. Mas se a gente se coloca aqui diante do Senhor e pede uma direção, Senhor, concede benevolência deste homem, que ele me favoreça. Ou seja, Neemias fez algo, pessoal, que é fundamental nas nossas vidas. Ele saiu da zona de conforto. Fala comigo para a gente guardar isso. Deus não está na zona de conforto. Quem está na zona de conforto é o diabo. O diabo quer que a gente aceite, o diabo quer que a gente fique com medo, o diabo quer que a gente não mexa com isso, o diabo quer que eu simplesmente acate o que me disseram. Deus não está na zona de conforto. Fala comigo, Deus está no fogo. Lembra dos jovens que foram lançados na fornalha? O Nabucodonosor olhou lá para dentro e falou, peraí, quantos que eu joguei lá? Não foram 3? E por que tem 4? Deus está no fogo. Então pare e analisa, pessoal. O que Deus colocou no seu coração? Mas talvez você está com medo. Deus colocou no seu coração, mas você ainda está aceitando sentimentos te dominarem. Deus colocou no seu coração, mas você está ainda ouvindo vozes e mais vozes. Não dá, não é para mim, eu não consigo. O doutor disse isso, fulano disse aquilo. Fulano disse que não quer, não vai acontecer, e acabou. Faz algo para mim agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E pensa sobre isso agora. O que Deus colocou no seu coração? Feche seus olhos e analisa. Peraí,
O que Deus colocou no seu coração que talvez você está passando por cima? Talvez você está ignorando. Talvez um desejo, um sonho, um projeto, uma restauração de casamento, de família, de filho, de saúde. Não sei. O que Deus colocou aí no seu coração? Deus colocou isso no coração. Pode abrir os olhos, por favor. Deus colocou que a mudança daquela situação a milhares de quilômetros poderia acontecer a partir dele. Tem coisas que a gente olha e pensa, o que eu tenho a ver com isso? Por onde eu posso começar? Imagina, não tinha avião. Ele não tinha dinheiro. Presta atenção, se coloca na história, se coloca na pele. Neemias não tinha avião. Ele não morava perto. Ele não tinha dinheiro. Ele não era engenheiro. Ele não entendia nada de obra. Ele cuidava do rei. Ele era fiel ao rei. Ele tinha uma vida confortável perto do rei. Ele era bem-sucedido naquilo que ele fazia. E ele abriu mão de tudo aquilo que era confortável para entrar num desconforto. Mas por quê? Porque ele se abriu para algo de Deus. Ele não foi da cabeça dele. O Hanani, o irmão dele, aqui não veio, aqui contou. Não, agora eu vou fazer alguma coisa. Peraí. Deus está nisso? Não, porque agora eu vou fazer. Peraí. Você orou sobre isso? Você fez um jejum sobre isso? Você apresentou a Deus isso? É para eu fazer isso, Senhor? Isso é para mim? Davi, direto, quando ele ia ter uma batalha, ele falava, eu devo atacar? Parecia óbvio. Peraí, os inimigos estão aí, você tem que atacar. Não, vamos primeiro perguntar a Deus. Devo atacar? Devo fazer isso? Devo me envolver com tal pessoa? Devo ir para tal direção? Devo tomar tal caminho? Eu não vou da minha cabeça. A minha cabeça me bota em problema. Jesus falou, da carne, a carne não produz nada que se aproveita. Se eu for pela carne, pela emoção, eu me envolvo com uma pessoa que não é para mim. Eu faço uma sociedade que vai ser uma desgraça. Eu tomo decisões que vão estragar com a minha vida e com a minha família. Então eu tenho que fazer baseado numa palavra de Deus. E não num sentimento que eu estou tendo. Porque os sentimentos mudam. Você pode estar revoltado, você espera um pouco, acalma, dorme um pouco, ele muda. Você esfria a cabeça, a Bíblia diz isso, quando você estiver irado com uma situação, não vai resolver na hora, espera. Vai para o seu quarto, vai orar, vai esperar, vai esfriar, vai fazer com serenidade. Vai resolver aquele problema na hora certa. E muitas vezes, esse momento de reagir é um momento que a gente vai ser lançado na fornalha para mostrar onde está a nossa confiança. Então guarda isso. Deus não está na zona de conforto. Então se o Senhor colocou isso no seu coração, toma essa decisão. Eu vou perseguir esse objetivo, Senhor. Eu não vou aceitar as situações como elas se apresentaram diante de mim. Eu vou reagir, eu vou pedir direção, eu vou pedir favor, porque olha só, como eu estava falando agora há pouco, ele estava longe, ele não tinha dinheiro, ele não tinha a instrução técnica para fazer aquilo. Só que o que ele fez? Ele orou a Deus, ele jejuou a Deus e ele pediu o favor de Deus. Então ele não tinha nada disso, nada favorável para a função que ele ia exercer. Mas Deus preparou o rei, o favor do rei, que preparou todo o material, que deu todo o dinheiro, que deu autorização para ele fazer aquilo, ou seja, aquilo que eu não posso, que eu não consigo, Deus pode e Deus consegue. Aquilo que eu não tenho como fazer, Deus favorece, Deus prepara pessoas, Deus abre portas, Deus cria meios.
Por isso que a gente tem que estar alinhado e não acreditar em mentiras de Deus, que se está fácil é de Deus e se é difícil é do diabo. Pelo contrário, a maioria das vezes é o oposto. É o oposto, mas eu tenho que estar em direção. Senão eu também estou vivendo, comendo, como diz aí fora, né? O pão que o diabo amassou. Mas eu estou na carne. Estou na dificuldade do mesmo jeito, mas sem graça nenhuma. Então por isso que a gente precisa estar atento à voz do Senhor. Olha o que diz aqui no 2:1. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Nunca estive triste na presença do rei. Domínio próprio. Não eram as emoções que dominavam Neemias. Então, ele tinha controle emocional. Por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Se tivesse doente, você não ia estar aqui trabalhando. Então, não é doença. Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, porque você não podia estar lá pesando o rei, você tinha que trazer leveza para o rei. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Imagina só, é aquela conexão. Ele não saiu correndo e foi lá para o quarto dele e fez mais uma oração de 30 minutos. Não, em segundos. Que ele já tinha se preparado. Mas agora houve a abertura, o coração do rei começou a ser quebrantado ali. Mas isso não era algo normal, tanto que ele não falou como se fosse tranquilo. Com muito medo eu disse ao rei: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me ajuda a pedir. E ele falou: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa o quê? Reconstruí-la. Ele não falou: deixa eu ir lá na cidade dos meus pais, ver como é que está ali os meus parentes. Olha o que ele pediu: me deixa reconstruir. Você acha que você não dá conta? Você acha que você é pequenininho? Olha o que o Senhor colocou no coração dele. Algo que parece tão longe da nossa realidade. Deus coloca no nosso coração e a gente executa. Ele falou. E ele sabia das impossibilidades, e Deus e o rei sabia das impossibilidades dele. E ele fala: eu quero reconstruir o quê? Uma cidade, não é uma casa. Eu não vou lá reconstruir a casa que os meus pais moraram. Eu vou reconstruir uma cidade. Então o rei estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Olha só, pessoal, presta atenção nisso. Quando ele teve abertura, ele já sabia tudo o que ele precisava. Ele tinha clareza. A maioria das pessoas não sabe o que quer, não sabe como chegar, não sabe. É ser claro, assim, se Deus perguntar: tá bom, o que você quer? Ele engasga, ele trava.
Ele deixou, ele já estava tudo muito limpo, muito claro na cabeça dele. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso reconstruir isso, mas o que eu vou fazer lá? Vou cortar galho, mato lá que tem ali em volta? Não, eu já vou preparado. Eu vou para a floresta do rei, só que para chegar à floresta do rei, eu não posso chegar e falar, quem é você? Eu sou o Neemias, mas quem é Neemias? Não conheço Neemias, mas eu conheço o rei. Então eu preciso das cartas, das autorizações. Eu preciso do favor do rei para chegar até aquela cidade. Então eu preciso das permissões, eu preciso de clareza na minha vida. Às vezes a gente começa alguma coisa e não sabe nem por onde começar. Quer um negócio, mas não sabe onde tem que ir, o que tem que pedir, qual é a licença, o que eu tenho que saber, onde eu tenho que ir. Não, ele sabia tudo o que ele precisava fazer. Eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma mudança no meu casamento. Por onde eu começo? Eu falo demais? Eu critico demais? Eu sou pesado demais? Onde que eu tenho que tirar? Eu quero uma mudança na minha vida espiritual? Quanto que eu invisto na minha vida espiritual? Quanto que eu fico no celular? Quanto que eu fico com conversas desnecessárias? Então, clareza. O que eu quero, qual o objetivo, qual é o muro, o que representa esse muro na minha vida? O que é essa dificuldade, o que é essa situação que não se resolve há tanto tempo, por que não se resolve há tanto tempo? Então preciso de clareza. E ele falou, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Ele estava morrendo de medo. Não tem coisa que a gente faz assim, nem vou falar isso. Nem vou perguntar isso, é óbvio que não. Às vezes você tem uma proposta ali, uma coisa para fazer. Você, não vou nem chegar lá. Acha, vai bater a porta na minha cara, vai desligar o telefone na minha cara. E o Senhor está falando, confia. Pede favor do Senhor. Vai lá, fala com a pessoa. Quebra essa barreira. Muda essa situação, dê seus passos de fé. O muro não vai se reconstruir sozinho. Eu preciso limpar a bagunça, eu preciso organizar as coisas, eu preciso de preparação. Então, vê quando vai ter uma obra aqui, é um tanto de madeira guardada aqui, é um outro material que está aqui. Quando vai ter a troca dos telhados, que a gente vê muito, eles vão lá, eles limpam, eles tiram as coisas, tem que ter uma caçamba aqui para levar o entulho. Eles já são inteligentes, eles deixam os montinhos ali só para ir soltando de pouquinho, não é para pegar uma telha por vez, não. Ele já tira tudo, joga na caçamba, mas para isso tem que ter ligado para a caçamba, aí deixa ali os materiais, deixa ali organizado, coloca ali, às vezes protege com plástico, porque pode chover, a preparação. Tá tudo certo, o tempo tá bom, agora eu tiro o plástico e a gente agora começa. Mas tem a telha, mas tem o prego lá também, tem a madeira. Então não posso estar faltando partes, senão não vai sair. Eu vou na floresta do rei, não tem autorização do rei. Eu vou lá para Jerusalém, mas eu não tenho as cartas da imigração ali, não tem a carta para apresentar para o agente da imigração, do Trans-Eufrates, eu agora vou atravessar o Eufrates para outra região. Então eu tenho que ter preparo. E aí o Senhor, o rei atendeu os meus pedidos. Por quê? Porque a mão bondosa do Senhor estava sobre ele. Por quê? Vamos retrocedendo. Porque ele pediu, porque ele orou, ele se preparou para aquele momento. Porque ele ouviu a voz do Senhor. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Ou seja, precisava de segurança também. Vai que esse monte de coisa, material, madeira, dinheiro, porque ele precisava de dinheiro também. Precisou de uma escolta. Então Deus preparou tudo ali. Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia chegado gente interessada no bem dos israelitas. Quando chega alguém para fazer algo bom, algo novo, pode ver. A gente vê isso no Brasil direto.
é uma perseguição, é uma crítica, é uma coisa. Por quê? Porque o interesse é que continue assim. O interesse do diabo e de pessoas usadas pelo diabo é que a vida das pessoas continue sempre miserável, sempre triste, sempre sem esperança, para perder a esperança mesmo. Porque quem não tem esperança não luta. Então, para matar a esperança mesmo. Então veja, pessoal, veja, o resultado de Neemias estava aqui totalmente atrelado a uma coisa, a vida espiritual dele. Por conta da vida espiritual dele, ele tinha domínio próprio. Por conta da vida espiritual dele, ele sabia a hora certa de falar as coisas. Por conta da vida espiritual dele, ele tinha clareza do que ele queria, do que ele precisava fazer. E por conta da vida espiritual dele, ele teve favor de Deus. O rei favoreceu totalmente, porque Deus estava favorecendo a vida dele. Ah, mas que maravilha então, né? Então Neemias teve todo o favor de Deus, favor do rei, nossa. Então, quer dizer então que quando eu tenho favor de Deus, eu tenho favor do rei, não vou ter mais problemas. Aí que começou o problema da vida dele. Até agora, estava tudo bonitinho, estava na preparação. Mas e agora? E na hora que chegou lá, que já tinha os caras que não gostavam, porque não gostavam que tinha alguém preocupado com os israelitas. Olha só, no 11. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Saí de noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração. Ó. Também não fica contando para todo mundo seus sonhos, não. Que a maioria não torce. Não torce, não vai desejar o melhor. A maioria quer, deixa como está. Não é a hora. Não é para você. Então não tem que ficar contando. Tem que falar com Deus. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão, na fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Então, ele foi dar uma analisada. Como que era a situação? Porque ele nunca tinha estado ali. Mas quem morava lá sabia do problema. Isso é um problema muito sério, pessoal. A maioria se acostuma com a vida em ruínas. A maioria não enfrenta o dragão e aceita a porta do esterco. Não enfrenta o adversário, a fonte do dragão e a porta do esterco. Não enfrenta, foge do dragão, mas aceita o esterco. Todo mundo passava ali todo dia e via aquela paisagem. Qual era a paisagem? Portas queimadas, pedras no chão, vida humilhante. Porque o que era uma cidade antigamente que não tinha muros? Era uma cidade desprotegida que ninguém tinha nem interesse de invadir, porque não tinha nada lá, porque se tinha alguma coisa boa, alguém já levou. Tanto que ele falou ali, os sobreviventes, quem sobreviveu do cerco, do cativeiro, passa por grande humilhação. Então, se a gente não pede essa visão, esse discernimento e não reage, a gente aceita, a gente se acostuma com tudo. Tem gente que se acostuma a viver com dores, tem gente que se acostuma a viver endividada, tem gente que se acostuma a viver com a vida derrotada. Vai aceitando. Fala comigo, nada está como está, porque é o que é. É o que é. Minha vida é desse jeito. Não. Nada está como está, porque é o que é. Não é. As coisas são provocadas, as coisas vão crescendo. Ali já fazia cerca de 120 anos. Mas teve ali o primeiro mês, o primeiro ano, a primeira década, e todo mundo ali observando. As coisas ficam de uma determinada forma, pessoal, porque eu aceitei aquela condição.
Aquela cidade era uma cidade sem muros, logo era uma cidade desprotegida. A nossa vida, tem um provérbio que fala que como uma cidade sem muros, assim é um homem sem domínio próprio. Então uma pessoa que não tem uma mente alinhada, uma mente que protege, que faz lá o seu parapeito espiritual, ele está com a sua mente desprotegida. E quando está desprotegido, quando não tem ali uma muralha, uma proteção, o diabo vai ganhando território. Esse Tobias, o Sambalate, o Gesem, eles estavam ali ganhando território, ganhando espaço naquela região, porque não tinha quem lutasse. Então, quando a gente não luta, o diabo vai ganhando território. 14. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, olha só, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Chegou lá, chamou todo mundo e se colocou na situação. Veja a situação em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Olha, ele testemunhou. Testemunho. As pessoas precisam ouvir o seu testemunho. Ele testemunhou como Deus tinha sido bondoso comigo. Ele não surgiu do além, do nada. Ele teve uma preparação, um favorecimento do Senhor. Tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Às vezes você está com gente perto de você que está abatida, está desanimada. O Senhor coloca você para levantar essas pessoas. Porque às vezes tem um monte de gente como eles aqui. Tinham se acostumado, tá difícil, tá complicado. Não é isso que as pessoas ficam falando, pessoal. Tá caro, tá difícil, tá perigoso, não pode sair, olha isso, olha que dificuldade. E aí tem que achar um Neemias, um homem, uma mulher de Deus, para levantar, para trazer esperança. Esse é o nosso lugar, esse é o seu papel. De não simplesmente, é verdade, né? Puxa, qual é a diferença? O Senhor nos diz lá em Mateus 5, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se eu estou aqui, eu não posso estar aqui para ser uma velhinha apagada, uma comida sonsa, sem sal. Não tem sentido. Não tem sentido, eu não posso aceitar ser mais um. E olha só, quando porém Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial Amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Não é assim que o diabo faz? Não é assim que gente usada, endemoniada faz? Você está querendo fazer isso? Você não vê isso na política? Mas não vai na política, não. Às vezes tem parente, tem gente perto, às vezes você fala uma coisa, você está se levantando, você não me entende, você está tentando fazer isso, você está me atacando, você está me ofendendo, você está falando de mim. É assim que a política, os endemoniados fazem. Faz alguma coisa, você está tentando fazer isso, eu estou vendo, é desse jeitinho, não muda. Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Perceba que ele não cai na armadilha.
dos endemoniados? Ele não respondeu. Não, não estamos não. Não fala isso para o rei. Acha? O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Ele não vai na linha da provocação. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, falou para esses três aí, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E sua história não tem nada de memorável que favoreça vocês. Vocês são uns parasitas. Vocês são só uns sanguessugas. Então, nós precisamos nos levantar, porque quando eu vou me abaixando por problema, está me atacando, ele está falando mal de mim, mas é claro, é a função dele. É a função dele. Começa alguma coisa, conta, por isso que ele não pode ficar contando coisa para quem não tem estrutura para ouvir. Ele vai atacar, você quer ser melhor que a gente, você quer ser melhor que nós, você está doido, não é para você. Aí a pessoa vai se abaixando, vai entrando na conversa, vai aceitando o peso, vai aceitando a inveja, vai aceitando aquela carga diabólica. A gente vê aqui, esses caras aqui, o Tobias, o Sambalate e o Gesem, eles eram estrangeiros, presta atenção. Eles eram estrangeiros e eles tinham autoridade sobre os judeus. Qual o sentido disso, pessoal? Quando alguém não ocupa o seu lugar, o espinheiro ocupa o seu lugar. Se eu não ocupo o meu lugar, alguém vai ocupar por mim. Então a gente não está aqui para aceitar os termos do inimigo. Veja que eles zombavam dos judeus. Chamava de frágeis judeus. Falava de instáveis, chamava de instáveis. Deixa que comecem. Você está lá. Leia o capítulo de Neemias. É um livro muito inspirador. Leia esse capítulo, leia esse livro. Chamava de frágil. Deixa que construa. O que esses frágeis judeus estão querendo fazer, gente? Deixa que construa. Uma raposa derruba isso daí. Está escrito. Ou seja, tudo que eles fazem é mal feito. Eles começam e param no meio do caminho. É coisa porca, coisa que é feita de qualquer jeito. Então, às vezes você vai falar alguma coisa, vai apresentar, vai vir alguém para te falar, você nunca fez nisso, por que você está fazendo agora? Nunca fez antes. É assim. Às vezes num relacionamento com o filho, num relacionamento no casamento, às vezes a pessoa começa a agir diferente, aí vem o outro, né? Sabe por que você está fazendo isso agora? Nunca fez isso antes. Mas não é pela pessoa, é por um grande projeto, é por algo maior. Então eu não vou ficar aqui parado, ouvindo o negativo, ouvindo o incrédulo. Você não vê aqui, Vocês não têm parte, nem direito legal sobre nada disso. Vocês não têm histórico para querer falar nada. Vocês não têm nada de memorável na vida de vocês. Então, Neemias, pessoal, ele descobriu algo que a gente aprende com a palavra. Que o menor problema que esse povo tinha em Jerusalém, o menor problema eram aqueles muros no chão. Aí isso era o mais fácil de resolver. Tanto que em 52 dias ele foi levantado. Mas por que ficou 120 anos no chão? Por conta da mentalidade. O maior problema está na mente, o maior problema está na fé. E eu li para você que ele falou com os nobres, ele falou com os oficiais, ou seja, tinha ali autoridades, tinha ali gente com autoridade, mas não era gente de autoridade. Eles tinham autoridade, mas eles não exerciam essa autoridade. Então é aí que está uma grande diferença. Tinha homens ali, nobres, sacerdotes, oficiais com autoridade, mas eles não exerciam autoridade ali. Eles eram levados pelos inimigos, eles eram levados pelas circunstâncias, eles aceitavam aquilo que vinha sobre eles. Então, eu posso receber um cargo, eu posso ser nomeado uma pessoa com autoridade, mas se eu não exerço essa autoridade, é como se eu não tivesse nada mesmo. Deus deu autoridade para todos nós.
mas a gente pode não exercer essa autoridade. No nome de Jesus, nós temos autoridade. Mas se eu não creio no nome de Jesus, não uso o nome do Senhor, eu não tenho essa autoridade. Eu não exerço. Deus colocou o homem como autoridade num lar. Mas esse homem pode não querer exercer essa autoridade. Simples assim. Deus nos colocou como autoridades espirituais. A palavra diz que Israel foi criado como uma nação de reis e de sacerdotes, de gente que ocupa lugares altos e de gente que é autoridade espiritual. Mas eu posso não ocupar esse lugar. Eu posso acreditar que não tem nada a ver comigo, não é para mim, e viver uma vida pequena. Muitos, pessoal, a maioria levanta. Esse povo aqui era desse jeito. Esse povo aqui se levantava todos os dias para viver uma vida derrotada. Porque eles não acreditavam que podia ser diferente. Muitos, hoje em dia, a maioria das pessoas se levanta todos os dias para aceitar uma vida pequena. A maioria. Mas Deus não tem uma vidinha para você. Eu vim para que tenham vida. Não está escrito, eu vim para que sobrevivam. Eu vim para que tenham o mínimo para sobreviver. Eu vim para que você tenha, sei lá, alguma coisa. Isso vem de crenças mentirosas que ao longo da nossa vida a gente vai aceitando. Então a gente tem que parar e analisar. Eu tenho vivido no modo automático? Você tem se levantado todos os dias, se arrastando, aceitando uma vida como ela não deveria ser, mas não tem lutado contra ela? Lutado não contra a carne ou sangue, não contra o marido, a esposa, o vizinho, o colega de trabalho, não. Contra o peso espiritual, contra os ataques nas emoções, contra a falta de esperança. Será que nós temos aceitado uma vida baixa, pequena? Será que nós temos vivido apenas pela necessidade? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu preciso de Deus. O meu Pai, o seu Pai que está no céu, sabe o que vocês precisam. Você não vê passarinho morrendo de fome, porque o Deus supre o passarinho. Vocês não são muito mais importantes do que eles? Jesus falou. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus ornamenta as flores, que hoje está aqui, amanhã queimado, não vai cuidar de vocês? Que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir? Não é essa a vida de muitas pessoas? Tem que pagar essa conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Peraí, seu Pai Celestial sabe do que você precisa. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Será que a gente não tem aceitado os nãos do inimigo? Eu vou para uma direção, vou para lá, vem para cá, tal. E quando alguma notícia vem, um não aparece, eu vou lá e me calo, e eu aceito, e eu sucumbo, e eu aceito menos, eu faço algo que é ruim para mim, é ruim para minha família, mas eu vou porque é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Essa é a cabeça de muitos. E o Senhor não tem isso para você. Deus não tem para você, tá sempre tentando cobrir uma coisa, descobrindo outra. Não. Estou num grande projeto, eu não posso parar. Estou num grande projeto, eu não vou descer. O povo estava lá desanimado, estava lá acomodado. Chegou Neemias, vamos reconstruir essas muralhas, e contou o testemunho dele, e falou do que ele passou, e falou do que ele tinha vivido, das experiências que ele tinha vivido. E ele começou a levantar aquelas pessoas. Tem um determinado momento, que depois eu vou ler para você, que o povo começou a desanimar de novo.
E começou a bater de novo, e começou a decair de novo. Ele foi lá e botou cada um de frente para a casa deles. E ele falou, olha para a casa de vocês. Quem está aí dentro? Sua esposa está aí dentro? Seus filhos estão aí dentro? Então lute por eles. Lute pelos seus filhos, lute pela sua casa, lute pela sua família. Então a gente tem que lutar, pessoal. Lutar, mas com as armas inteligentes. Senão a gente faz igual Paulo fala. Eu não sou aquele que corre sem sentido, que dá murros no ar. Não, a nossa luta é a luta boa, é a luta correta. Neemias entendeu que aquelas muralhas eram o destino dele. O que o Senhor colocou no seu coração? Que é isso, é o seu destino. Ele estava lá totalmente focado. Ele focou naquelas muralhas. Tem estudos que acreditam que ele ficou cerca de 27 meses esticado nesse propósito. Porque não foi só as muralhas. Tinha corrupção lá, tinha filho que estava sendo usado como escravo, e o judeu, o israelita não tinha escravo, não podia ter escravo, mas estavam fazendo isso, porque era tudo bagunçado, endividado, começou a fazer esse tipo de coisa. Então ele teve que ficar lá, 2 anos e pouco, para acompanhar, para mudar aquela situação. Então o que representa uma muralha na sua vida hoje, pessoal? O que é uma muralha na sua vida? São 52 dias, 2 meses. Em 52 dias, aquelas muralhas foram restauradas. Quanto tempo ela estava no chão? 120 anos. Pode ser que tenha coisas na sua vida que não vem nem da sua vida, vem dos seus pais, dos seus avós. Um padrão de derrota, um padrão de casamento, um padrão de miséria. Que às vezes, tem gerações aí, 30, 40, 50, 60 anos, todo mundo da minha família foi assim, todo mundo da minha família morreu dessa doença, todo mundo passou por isso. Então a gente tem que tomar uma posição agora. Nós vamos lutar, nós vamos restaurar com a ajuda de Deus. Neemias aprendeu uma coisa muito inteligente, pessoal. Ele aprendeu a focar num alvo. Estou num grande projeto, eu não posso parar. Mas ele foi pressionado, ele foi muito pressionado, mas ele não cedeu. Pode perceber, quando você começa a se levantar, o diabo também se levanta, porque ele quer que você fique no mesmo lugar. E aí você vai virar para ele e vai falar, estou num grande projeto, eu não vou descer. Neemias disse isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Caleb falou, Deus só precisa se agradar de nós, é certo que venceremos. Então quando a gente se levanta, a gente crê, a gente se torna uma muralha. Neemias se tornou uma muralha. Nós estamos aqui como uma muralha. Mas é claro que vão vir notícias, claro que vão vir pressões, e é aí que a gente mostra no que a gente acredita. Neemias foi ameaçado, Neemias foi perseguido, Neemias foi criticado, Neemias foi atacado de todas as maneiras, com ameaça de morte. Mas ele não cedeu. O que a gente faz quando a gente é intimidado pelo mal? Quando algo começa a não dar certo, quando algo parece que está estragando, atrapalhando, atrasando, o que a gente faz? Lembra disso? Deus está no fogo, Deus não está na zona de conforto. Muitas vezes aquela situação é uma permissão de Deus. Olha só o que Neemias teve que passar para chegar em Jerusalém. Eu tenho carta, tenho dinheiro, já convenci as pessoas, nossa, agora tudo vai embora. Não, aí que o problema começou. Só que ele foi até o fim. Você não ouve falar de Tobias, Sambalate e Gesem, não, esse povo aí ficou perdido na história, ninguém quis saber desses caras. Era gente má, gente perversa. Mas Neemias, para sempre a gente vai falar de Neemias, porque ele fez algo notável. Ele não se prendeu às impossibilidades, ele se prendeu no Deus grande e temível que ele tinha, que ele servia.
Então tem situações que vêm para desestabilizar a gente. Mas se você bota um basta, agora acabou isso. Este problema não domina mais a minha vida. Olha só que loucura. A parte mais alta de Jerusalém é a que estava no chão. Qual era a parte mais importante daquela cidade? As muralhas. Era o que ficava mais alto. Era a defesa daquela cidade. A parte mais alta estava no chão. Muitos têm deixado a vida espiritual dela no chão e é a parte mais importante. A proteção estava no chão. E a gente tem que tomar essa decisão. Você vai decidir hoje, em nome de Jesus. Você vai decidir, olha, presta atenção. Romper com um lugar confortável. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Ter um alvo claro. Alvo claro. Acreditar na grandeza que Deus colocou no seu coração. Na grandeza que Deus colocou no seu coração, no sonho, no projeto, na vida que Deus colocou no seu coração. Acreditar no potencial que Deus colocou no seu coração, grandeza, sonhos e a capacidade. A palavra diz, é Deus quem dá a capacidade, é Deus quem dá a capacidade, é Deus quem dá a capacidade de produzir riqueza. Então eu saio da zona de conforto, eu tenho clareza, quando ele foi perguntado, ele sabia exatamente o que ele tinha que pedir para o Neemias. Acreditar no projeto grande que Deus tem para você, acreditar na sua capacidade com Deus de realizar. E investir, acima de tudo, na sua vida espiritual. Todo o sucesso do Neemias veio da preparação da vida espiritual dele. Ele não foi lá e soltou qualquer dia lá que deu vontade nele. Não, ele se preparou por meses. Ele se preparou para viver aquela situação. E a gente pode, pessoal. A gente pode muito mais. Pode perceber. As pessoas fazem o sacrifício que for, quando aquilo é importante para ela. Pode prestar atenção. Você tem a sua casa para pagar, você tem o seu carro para pagar, você tem o aluguel para pagar, você vai dar um jeito de fazer, você vai trabalhar mais horas, mas você vai focar, porque você não quer atrasar aquilo. Você pode ter que levantar amanhã, no dia seguinte, para trabalhar, mas se seu filho, por acaso, estivesse mal, estivesse doente, com febre, você fica lá. Porque aquilo tem peso, tem valor para você. Você vai ficar acordado, mas você vai ter que levantar no outro dia, sem reclamação. Você não vai ficar falando, ai, minha vida. Não, você é um homem, é uma mulher, é adulto. Criança que fica reclamando para levantar para ir para a escola. A gente não. Então a gente vai levantar. Então aquilo que é importante, a gente vai fazer. E a sua vida espiritual? Qual o nível de força que você vai colocar na sua vida espiritual? Qual o nível de autoridade, de determinação você vai colocar para alcançar esse objetivo, para viver este milagre? Porque aquilo é importante para você. Até ontem, né, falando ali do Tiago, a gente não sabia que ele não gostava de feijão, mas para ganhar o sogro dele, ele chegou a elogiar o feijão do sogro dele. Sem gostar de feijão, mas porque ele queria casar com a Gabriela, então quer ficar bem com o sogro também. Então, nossa, esse feijão é o melhor que eu já comi na minha vida. Mas não gosta de feijão, mas para algo maior, ele até se colocou naquela situação. Nossa, é maravilhoso, o melhor que eu já comi na minha vida. Ou seja, quando algo importa, a gente faz o que tem que fazer. Os inimigos enxergavam aqui, os judeus como coitados. Mas por quê? Porque eles se colocavam como coitados. E a gente não é coitado. Os inimigos chamavam os judeus de frágeis. Por quê? Porque eles se colocavam como frágeis. Deus está observando, pessoal, a nossa determinação. Deus está observando o nosso nível de foco. Ninguém aqui é coitado. Nós não somos coitados. Nós temos a identidade de Cristo.
Mas muitos pegam a identidade do problema. Esse é o meu problema, essa é a minha situação, essa é a situação que não resolve na minha vida. Não. Não. Isso é mentira. Nossa identidade é de Cristo. Quando Neemias começou o projeto, ele recebeu ainda mais pressão. Você vai começar os 52 dias. Ou você quer vencer ou você quer continuar no problema. E saiba disso. Quando você começar a mudar a sua situação, você vai receber mais pressão. Você vai despertar gatilhos em pessoas. Você vai ter que vencer a sua o seu próprio padrão antigo. Você vai receber nãos. Tudo para testar a sua convicção. Estou num grande projeto, eu não vou descer. Estou num grande projeto, eu não vou descer. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. É certo que venceremos. Eu vou continuar, mas está pressionando, está piorando, parece, mas vai piorar. Piora mesmo. Porque quando eu estou indo na toada da derrota que o diabo quer, sem esperança, me arrastando, sofrendo, eu já estou no modo automático. O diabo já vem para... aqui está tudo certo. Certo, né? Tudo certo para a derrota. Então deixa eu focar nesse outro aqui. A hora que ele vê, eu estou endireitando meu caminho. Deixa eu dar mais atenção aqui, porque o fulano aqui está se levantando. Eu não posso deixar ele se levantar. Ele tem que ficar derrotado, ele tem que ficar encurvado, ele tem que aceitar os termos do inimigo. O inimigo falou que não dá? Não dá, né? O inimigo falou, não é para ele? Não é para mim, né? O inimigo falou, eu fico quieto. Não, eu não aceito, eu decido hoje mudar, tomar as decisões da minha vida. Será que o diabo ele espera o quê? Que eu vou parar, que eu vou desistir? Porque o diabo analisa os nossos padrões. Quando dá alguma coisa dá errado, ele cede para cá. Quando tal pessoa faz isso, ele cai nessa situação. Então, vigiar. Eu vou vigiar minha mente, eu vou vigiar minha mente. Eu não vou mais aceitar, eu tomo decisões, Eu vou reconstruir, eu vou construir uma nova história na minha vida. Qual é a nova história que você precisa reconstruir? Tomar essa decisão, eu não vou mais aceitar um casamento derrotado, eu não vou mais aceitar uma casa de brigas, eu não vou mais aceitar uma vida oscilante financeiramente, eu não vou mais aceitar essa vida desajustada na minha vida, eu não vou mais ser uma pessoa que tem um monte de memórias ruins, que tem data, tem feriado, tem passeio e tudo é marcado por memórias ruins. É almoço ruim, é final de semana ruim, é viagem ruim, tudo é ruim. Não aceito mais. Eu não aceito mais perder a minha paz. Eu não vou mais me entregar aos problemas, eu não vou pegar a identidade do problema, eu tenho a minha identidade de Cristo. Eu não vou ter mais passeios derrotados, negócios derrotados, vida derrotada, eu não vou aceitar. Isso eu boto um basta nisso, em nome de Jesus. Neemias 6, 9. Olha só. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. As pessoas torcem. O diabo está esperando que você vai parar, que você vai desistir. Mas você vai frustrar ele. Eles serão enfraquecidos, e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, a reação. A gente recebe carga. A gente recebe carga todo dia aqui. E o que a gente faz? Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. E não, pois é. E não respondo mais ninguém, e não atendo ligação, e fico na cama, e fecho a cara. Não! Eu oro pedindo, fortalece, Senhor, fortalece a minha fé, fortalece as minhas forças, fortalece o meu emocional. E eu me levanto, porque vai vir, vai ficar pior. Mas eu não aceito. Você não vai aceitar também? Um dia foi à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado a portas adentro. Olha só, Deus usou até o sacerdote aqui, Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, escondidinho, pois estão querendo matá-lo. Você tem que se preservar.
Até o pastor ali estava na corrupção. Não tinha para onde correr. Estão tentando matá-lo, ó. Você tem que se preservar, você tem que se proteger. Eles virão esta noite, ó. Se você não fizer hoje, se você não fizer isso agora, não adianta. Todavia eu lhe respondi, olha a convicção. Acha que um homem como eu deveria fugir? Traz para a sua vida. Será que a gente não tem se escondido, fugido de situações, de desafios, de encarar pessoas? Um homem como eu, uma mulher, né? Um homem como eu deveria me esconder, fugir, ignorar, passar por cima disso, não dar satisfação. Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Como assim? Por quê? Salvar? Que salvar? Tem um monte de gente aí que está lutando para salvar a vida, se esconde, não sai de casa, muda de cidade, muda de estado. Espera aí, é um rato, vai se esconder? O rato que acende a luz, ele entra debaixo de um lugar. Não, o povo de Deus não faz isso. O povo de Deus não se esconde, o povo de Deus não aceita esse padrão diabólico. Isso é do diabo, da covardia. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado, não tinha coerência. Deus me mandou para cá, Deus me favoreceu, estou levantando, e agora eu vou me esconder? Para preservar minha vida? Qual o sentido? Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Que aí eles iam falar para as pessoas, o Neemias está se escondendo, o Neemias está com medo, então já teve discernimento, teve visão, eu não vou fazer isso que eles vão espalhar para todo mundo que eu estou com medo de alguma coisa, que eu fiz alguma coisa errada. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, de novo, um homem de oração. Toda hora ele voltava para Deus. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Veja, que era pressão de todo lado. E aí você toma essa decisão, eu não aceito nenhum tipo de intimidação. Então levanta hoje, pessoal, em nome de Jesus. São 52 dias para a restauração da sua vida. Você vai pegar essa palavra. Olha só. Neemias 6:3. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por que eu vou parar o que eu estou fazendo para perder tempo com você? Esse é o projeto da sua vida. Fala comigo, esse é o projeto da minha vida. Mais forte, esse é o projeto da minha vida. Esse é o projeto da sua vida. Você não vai olhar para trás, você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai olhar para baixo. Olha o que diz aqui no 15:16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada, fala comigo, com a ajuda de nosso Deus. Com a ajuda, não é fazer tudo, eu faço a minha parte e Deus me ajuda. Olha o que diz essa parte aqui, pessoal. Você tem aí, John, eu não separei. Eu tenho aqui na minha Bíblia, do 6 ao 10, Neemias 4, 6 ao 10. Antes de ler o 6, eu vou ler o 14. Fiz uma rápida inspeção, só para te contextualizar. Pode botar no 14 primeiro, depois eu volto. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Olha só. Não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Presta atenção, põe no 6 para mim. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar.
Eles reconstruíram a muralha e ela já estava na metade. Guarda isso. Mas, olha só, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas. O que aconteceu? Ficaram muito irados. O diabo não quer que você feche a brecha. O diabo quer que você continue com a confusão mental, com a confusão na família, com a vida bagunçada, com a tristeza no coração, com a dúvida, com a culpa, com a insatisfação, com o orgulho. Ele quer que não feche a brecha. Mas antes, eu quero que você guarde muito isso, é muito importante para mim. E eu quero que seja importante para você. No 6, eles já estavam na metade da construção. E aí veio uma pressão. Mas quando os inimigos, o diabo, o problema, o parente, qualquer coisa, aí começa a bater. Vai vir seta, vai vir ataque, é assim que funciona mesmo. O que acontece? 8. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém, criar confusão. Vai querer ter confusão na sua vida de novo. Vai chegar uma notícia, aquele negócio que você esperava que fosse acontecer, não aconteceu ainda. Para causar confusão, não está dando certo. Porque agora ficou apertado, não vai dar para eu buscar Deus, orar, ir na igreja, porque eu tenho que resolver isso. Presta atenção, o diabo quer criar confusão, dúvida. Confusão na casa, confusão no casamento, confusão com o filho, briga. Quer criar confusão, porque quando a gente entra em confusão, a gente se distrai de Deus, se distrai do alvo. Não quero mais construir nada não. Também não quero mais fazer nada não. Olha só, eles já estavam na metade. Aí começou a criar confusão. Mas o que é um muro na metade, pessoal? Você tem sua casa, você faz um muro, uma mureta lá. Ela presta para alguma coisa? Dá para te proteger de algum assaltante, de alguma coisa, de uma situação? Um muro na metade é melhor que não ter nenhum muro. Sim ou não, pessoal? Faz sentido? Não faz. Porém, o que ele fez? Olha só, 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. E como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Vigia somente de dia e de noite. Vigia somente de dia e de noite. Então a gente pôs guarda, a gente não ficou ali só contemplando. E agora? Tá difícil. Não, vamos agir, vamos orar e vamos botar guarda. Vamos vigiar nossa vida, nossa mente. Então os que estavam em Judá disseram, olha só a loucura disso. Os carregadores já não têm mais forças. E os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Mas espera aí, 10 minutos antes, vocês estavam ali felizes, porque vocês já estavam na metade do caminho. Gente, a gente está na metade do ano. Esse ano é o ano de Isaías 54. Cante a estéreo. Cantar por quê, se eu sou estéreo? Você vai ter muito mais filhos do que a mulher que não tem marido. Firme as suas estacas, amplie a sua tenda. Ou seja, a gente já está na metade do nosso muro. Aí vem e você, mas não sei, está difícil. Nós não seremos capazes, não vai dar certo, não vai acontecer, os carregadores estão sem forças. Às vezes vem aquele desânimo. Às vezes vem aquele peso. Às vezes vem aquela angústia na alma. Mas a gente está na metade do muro. A gente está na metade. Então se eu estou na metade, estou mais perto da minha vitória do que eu estava da minha derrota. Que agora eu comecei a fazer alguma coisa. Antes eles ficaram 120 anos derrotados, aceitando aquela situação, aquela condição, e Deus não quer isso para nós. Ficou claro aqui, eu li para você,
Neemias 6,15, o muro ficou pronto em 2 meses. Um problema de mais de 100 anos. Então não é o problema está aqui dentro, o problema está na fé. Quantas vezes eu li aqui, no mínimo umas 4, 5, que o Neemias tinha um problema, ele orou. Neemias tinha uma situação para fazer, ele orou. O Neemias tinha que falar com o rei, ele orou. O Neemias tinha um sonho, um projeto, ele orou. Ele foi para Deus, ele se preparou. Olha o que diz no 14, vamos ler de novo. Não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Como é que você enxerga Deus, pessoal? Como é que você enxerga Deus? Neemias via Deus como um Deus grande, um Deus temível, ou seja, um Deus poderoso. Então nós vamos lutar pela nossa família. Nós vamos lutar pela nossa vida, nós vamos viver, não vamos viver com medo, porque essa é a boa corrida, esse é o bom combate que a Bíblia nos fala. Você só tem uma vida, então agarre esse portal. Lembra disso, a gente acabou de ler aqui, o povo estava na metade, no 10 o povo já está falando, não tem mais força, não tem um jeito. Quando você se levanta, o diabo também se levanta, mas com Cristo a gente é muito mais forte. Então, ou eu aceito viver humilhado, com pedras queimadas, com vida em ruína, com financeiro em ruína, com casamento em ruína, ou eu me levanto e reajo com força, Deus grande e temível. O que você tem há anos na sua vida que talvez está no chão? Você não tem nada na sua vida que está no chão há 120 anos, não tem ninguém aqui com mais de 120 anos. Então não tem ninguém aqui com uma situação mais difícil que a de Neemias, que em 52 dias a vida dele e daquele povo foi mudada. Então você pode estar vivendo situações que talvez não veio nem de você. Como de Neemias não veio dele o problema. Talvez você está vivendo situações que, desde os seus avós, os seus pais, as gerações. Mas eu coloco um ponto final hoje. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor, com seu propósito nas mãos. Feche seus olhos por um momento. Vamos lembrar, com seus olhos fechados, com aquilo que o Espírito Santo falou, está falando ao seu coração. Lembra como os inimigos enxergavam os judeus? Até quando nós seremos vistos como frágeis? Até quando eu vou aceitar ser instável? Até quando eu vou ser uma pessoa inconstante? Começo e paro. Fica difícil, eu paro. Para com isso em nome de Jesus. Quebra esse padrão hoje. Até quando o diabo, até quando o inimigo, até quando as pressões vão continuar intimidando? Neemias, pessoal, nos traz um novo padrão. Neemias levou um novo padrão para aquelas pessoas. Neemias está nos trazendo um novo padrão. Essa palavra está nos mostrando um novo padrão. Enquanto eu não romper com o velho padrão, saiba disso, vai ser inútil. Vai ser ano após ano vivendo as mesmas situações e pior, vai perdendo força, energia, saúde e o principal, tempo. Não aceita mais perder tempo na sua vida. Não aceita mais perder tempo em nada na sua vida. Enquanto o velho padrão não for destruído, nada novo vai acontecer. Então, se eu continuo incrédulo, se eu continuo uma pessoa emocional, se eu continuo sendo uma pessoa que começa as coisas, mas não termina, se eu continuo sendo uma pessoa que fala negativo, se eu continuo sendo uma pessoa que eu não reajo na fé, eu tenho reação, mas reação tudo carnal, tudo desequilibrado. Não é igual o Neemias, que toda a pressão que ele tinha, ele ia lá, eu orava e agia. Está na pressão, Senhor, olha o que eles estão fazendo. Senhor, justifica. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos abençoa. Bota ali uns soldados ali, faz assim, coloca isso, é mente preparada. Eu oro, mas eu também estou agindo. Eu não invisto ainda na minha vida espiritual?
eu não invisto na fé, eu não uso as armas da fé, eu vou ser intimidado. Ainda estou temendo pela minha vida, estou me escondendo. Neemias decidiu ser uma muralha, pessoal. Decida hoje ser uma muralha. Decida hoje, como a gente quando falou esses dias, a construir um parapeito, uma grade, uma proteção espiritual. Não deixa mais as coisas externas entrar na sua mente. Não deixa mais as coisas externas entrar na sua família, na sua casa. Não viva mais de cabeça baixa. Não viva mais abatido. Não viva mais olhando para os lados, olhando para o problema. Olha para Jesus. Olha para o seu alvo, tenha clareza. É só a gente olhar. Um leão, ele não fica olhando para os lados. Você lembra ali daquelas gazelinhas, daquela zebra, ela está sempre olhando em volta. Sempre preocupada se alguma coisa vai acontecer. É onde muitas pessoas vivem assim distraídas, olhando para os lados. E o Senhor nos ensina, olha para o alvo. Olha para o alvo, olha para o alvo, olha para o alvo. O muro ficou pronto no 25º dia, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam, todo mundo vai ver, que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Então a obra foi executada com a ajuda do nosso Deus. Então eu faço tudo o que está ao meu alcance, mas eu também confio na ajuda de Deus. O problema de muitas pessoas é que ela faz tudo que está ao alcance dela e não pede ajuda para Deus. Por isso que ela está cansada, está esgotada, está sem vida, está se arrastando, porque ela está fazendo tudo sozinha. Então vamos, pessoal, vamos orar. Fale com o Senhor nessa manhã. Acredite em nome de Jesus, lute pela sua vida, lute pela sua família, lute pelos seus sonhos em nome de Jesus. Você não vai aceitar nada diferente, você não vai aceitar uma vida diferente. Você está num grande projeto, creia nisso. Eu estou num grande projeto e eu não vou parar. Eu estou num grande projeto e eu não vou descer. Abra sua boca e declare isso. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? O que você precisa? O que você precisa? Ore e apresente ao Senhor o que representam essas muralhas, o que representa essas muralhas na sua vida, o que representa este desafio na sua vida. Apresente ao Senhor agora, apresente ao Senhor, coloque diante do Senhor. Quando um homem e uma mulher de fé se levantam, é impossível as coisas ficarem do mesmo jeito. Pega esse tempo, pessoal, pega esse tempo com toda a sua força, pega 52 dias com toda a sua força, pega esse tempo, este período, o tempo vai passar. Daqui a pouco o propósito termina, daqui a pouco este ano termina, e você vai olhar para trás como, o que fez o quê? Como aproveitou, como usou esse tempo, os 52 dias, hoje é o dia 1, hoje é o dia 1, daqui a pouco 2 meses passa rapidinho, já passou 6 meses, a gente está em julho. O tempo vai passar de um jeito ou de outro, fazendo ou não fazendo, levantando ou aceitando. O tempo passou e eles já estavam há 120 anos derrotados naquela situação. Pega esse tempo com toda a sua força, toma essa decisão. Eu não aceito mais esse casamento derrotado, eu não aceito mais esse resultado profissional derrotado, eu não aceito mais essa situação com meu filho derrotada, eu não aceito mais essa questão da minha saúde derrotada. Você tem uma unção, toma posse disso agora. Eu tenho uma unção de restauração, eu tenho uma unção, toma posse disso. Levante aos céus o seu propósito, levante aos céus e diga ao Senhor: eu creio, Senhor, eu tenho uma unção de restauração, eu tenho uma unção de restauração, eu tenho uma unção de restauração. Há uma unção de restauração aqui na minha vida, eu tomo posse disso em nome de Jesus. Apresente ao Senhor, levante ao céu e apresente ao Senhor o seu projeto. Senhor,
Eu tenho essa situação, eu preciso disso, meu Pai. Faça, coloca a sua mão, meu Deus. Faça algo novo nesta área, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu quero que neste momento você coloque a mão na sua cabeça agora, coloque a mão na sua cabeça e ore comigo agora, em nome de Jesus. Repreenda esse mal agora, repreenda agora todo o peso, repreenda agora toda a amargura, repreenda agora toda a situação negativa que você tem vivido na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nas suas emoções, na sua vida financeira. Repreenda agora em nome de Jesus todo demônio maligno, todo espírito do inferno, todo aquilo que luta contra a minha casa, luta contra a minha vida, luta contra os meus sonhos agora, que me tira força, me tira energia, me tira esperança. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus todo espírito maligno, toda trava, tudo aquilo que trava a minha vida, trava a minha mente, trava a minha boca para falar, trava os meus sonhos para viver, toda trava diabólica, que as coisas não fluem, não avançam. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu agora, todo peso, toda amargura, todos os sentimentos diabólicos, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, e saia em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento. Declaro o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus filhos. O sangue de Jesus tem poder sobre esses projetos, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder. Não aceita mais nada como estava. Não aceite mais nada como estava. Não aceite mais nada como estava. Eu peço que você concorde com a pessoa que está ao seu lado. Concorde, abençoe, concorde com as vitórias de cada um que está aqui. Em nome do Senhor Jesus, concorde com as vitórias. Concorde com a sua vida, concorde com os seus projetos, concorde com os seus sonhos, concorde em nome de Jesus, concorde em nome de Jesus, concorde com as vitórias, concorde com as portas abertas, concorde que ao final dos 52 dias, a sua mente será diferente, a sua forma de falar será diferente, tudo será diferente. Tome essa decisão agora, tome essa decisão com essa mentalidade. É com essa mentalidade de Neemias que eu vou viver. É com essa mentalidade de Neemias que eu vou trabalhar. É com a mentalidade de Neemias que eu vou viver a partir de agora. Nada será como antes, em nome de Jesus. Nada será como antes. Nada será como antes. Ao final desses 52 dias, a minha forma de viver, a minha forma de reagir, a minha forma de falar, tudo será diferente. Nada será como antes. Nada será como antes. Nada será como antes. Tome posse disso. Tome posse disso. Tome posse disso. Nada será como antes. Tome posse disso. Se a gente não se levanta, pessoal, ninguém levanta por nós. Se você não se levantar, ninguém vai levantar por você. Neemias teve que se levantar. Aquelas muralhas não mudaram sozinhas. Ele se levantou, ele foi até o lugar, ele botou a mão na massa, ele se levantou, ele orou, ele fez o que tinha que fazer, e aquelas muralhas foram reconstruídas com a ajuda do nosso Deus. Então, o Senhor, ele vai nos ajudar, mas eu tenho que me levantar, eu tenho que romper, eu tenho que parar de viver com base no velho padrão, porque se nada mudar, nada mudará. Se nada mudar, nada mudará. Enquanto eu falar, pensar e agir do mesmo jeito, nada novo vai acontecer. E o Senhor nos chamou para brilhar. Nada será como antes. Nada será como antes. Nada será como antes. Nada será como antes. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, nós apresentamos, meu Pai, nós apresentamos esses projetos. Nós cremos, meu Pai, nós cremos que já neste primeiro dia, cada um que está aqui, Senhor, já se levantou com autoridade, já se levantou com essa determinação, meu Pai. Nada será como antes. A casa, a vida, a mente, os resultados, nada será como antes. Nós vamos começar e vamos terminar. Nós vamos lutar com as armas da fé.
Nós vamos reagir com as armas espirituais. Nós vamos colocar diante do Senhor e nós vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Nós cremos, meu Pai, cremos na mudança, cremos na restauração, cremos, meu Pai, em um novo tempo nas nossas vidas. Nós já estamos na metade do nosso muro, Senhor. Na metade das nossas muralhas, estamos na metade do ano, Senhor. Nós não aceitamos diferente, nós só vamos crescer a partir de agora e jamais retroceder. Nós não vamos mais ser vistos, reconhecidos como frágeis e como pessoas que começam e param, como pessoas inconstantes. Pelo contrário, nós daremos condições para que o Senhor possa nos ajudar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua palavra sempre está aqui, Senhor, vindo para nos levantar, nos trazer força, para que nós possamos viver essa grande vida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus.